Alexa, boa tarde, ou boa noite. É boa tarde, né? Bom, nós estamos fazendo aqui, acertado com a Débora, reflexões, estudos reflexivos, capítulo a capítulo, do livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa proposta é exatamente nessa leitura, que nós fazemos uma leitura bem pausada, bem tranquila, bem no possível, né, lenta e reflexiva. Nós fazemos a leitura e refletimos daquilo que ali nós estamos lendo, para que nós possamos compreender e aprofundar um pouco mais a compreensão das propostas de André Luiz, sobretudo nesta obra magnífica, Obreiros da Vida Eterna. Nós já vamos para a quinta parte agora, e nós estávamos falando de vários expedicionários que saem das regiões espirituais do nosso lar para a Terra com várias tarefas. Ora, com tarefas em orfanatos, ora, com tarefas em sanatórios ou casas de repouso, horas também com outras tarefas específicas em grupos familiares. Na época de trabalhos mediúnicos, na época existiam vários grupos familiares. Hoje existem várias instituições já estabelecidas com sedes próprias, mas antigamente existiam vários grupos familiares que faziam esses trabalhos que o Centro Espírita hoje faz. E eles faziam um trabalho também especificamente ligado ao acompanhamento aos processos desencarnatórios. Enfim, é uma obra extraordinária, nos mostrando, sobretudo, toda essa perspectiva de como ocorrem algumas desencarnações. Fundamentalmente, acaba realmente nos ensinando isso. Mas, antes disso, ele está conversando com um dos membros que vai participar com especialistas na área de atendimento aos sanatórios espíritas. Ele está conversando, numa conversa que está tendo lá, numa instituição, antes de virem para a Terra. E esse especialista é o Barcelo. E o Barcelo diz, ele é professor no campo da psiquiatria, da psicanálise, e ele disse para o André Luiz que ele estava vindo à Terra, mas o objetivo dele maior é participar no processo de intuição ou de interferência em as intuições dos especialistas no campo do tratamento das doenças mentais. Então ele trabalha muito, vamos chamar, na área inspiracional dos médicos humanitários que lidam com os irmãos nossos em problemas de transtornos mentais. E essa é a função dele. Ele é um especialista, conhece muito, claro, a área da psiquiatria. E mantendo a conversa, diz ele aqui, depois de verificada a loucura, diz ele para o André Luiz, propriamente dito, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com o desequilíbrio completo. Embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos, antes de ocorrer ou antes do próprio desequilíbrio completo no campo da mente, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado mental no tempo certo, empregando a terapia da palavra confortadora e do carinho restaurador. É uma pergunta que ele está fazendo. Nesse trecho da conversa, ele está mostrando para nós que as doenças de ordem mental são doenças que são construídas a muito longo prazo. E, evidentemente, que uma das formas que pode colaborar muito para diminuir
as ocorrências de graves e eu diria que incontornáveis problemas de ordem mental mais grave é, com certeza, a proposta terapêutica, os processos terapêuticos antes dos fármacos, que é a conversa, que é a orientação. Por isso, ele trabalha na área inspiracional, inspirando para que possa levar as pessoas a encontrar nelas próprias os recursos necessários para sair dos tormentos mentais. Porque existem problemas mentais em que a pessoa encarna e com certeza ela vai levar toda uma encarnação com essa problemática, porque ela é construída durante largo tempo, largo prazo, por largas experiências reencarnatórias na rebeldia, na insubmissão às leis divinas da consciência. E, efetivamente, um tempo longo em que você constrói uma doença não será num tempo curto que você vai curar, restaurar, restabelecer, reestruturar-se no campo emocional. Então, há doenças no campo mental que é para uma vida inteira, quiçá 2 e 3 vidas. Existem processos esquizofrênicos gravíssimos. Existem processos processos psicopatológicos de uma gravidade muito grande, mas que são construções de vidas anteriores e que a psiquiatria, de uma forma geral, trabalha para mexer mais nos efeitos do que buscar nas causas a possibilidade da terapia. Os psicotrópicos, somente na época, né, em que está sendo narrado, na década de 40, a psiquiatria, naquele momento, estava começando, muitos remédios, muitos psicotrópicos não eram nem conhecidos, mas à medida em que a medicina foi evoluindo ainda sob o véu do materialismo. Isso equivale a dizer que o psiquiatra ele trata o efeito, ele não consegue chegar às causas. E o Marcelo deu uma aula enorme, extraordinariamente importante para o André Luiz, falando da importância de se considerar nos processos terapêuticos dos atormentados mentais a questão da reencarnação, que a psiquiatria não leva em consideração. Claro que um psiquiatra formado nas universidades, nas academias materialistas, eles não abrem espaço para estudar a reencarnação ainda. E isso obsta bastante um tratamento mais profundo. Os tratamentos são superficiais, do qual eu diria que são mais paliativas. Os psicotrópicos, os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, ou qualquer outros tipos de químicos, de fármacos para fazer o controle, vamos dizer assim, né, das produções de neurotransmissores ou das chamadas produções bioquímicas do cérebro e etc., são tratamentos materialistas, são tratamentos em que apenas está tratando o efeito, não se está trabalhando a causa desses tormentos mentais. E as pessoas levam uma encarnação inteira nessas condições. Por isso que o Bacelli ele trabalha nos sanatórios e ele vem para a Terra para mais uma missão, para ser um elemento de inspiração de aqueles psiquiatras que possam entrar em sintonia com ele, para que esses psiquiatras possam trabalhar também o verbo, como ele está dizendo aqui, né? Empregando a terapia da palavra, uma palavra confortadora e o carinho restaurador, por que não? E não somente as palavras no campo técnico, mas a palavra no campo mais afetivo, para que a partir de um processo, de uma relação de confiança psiquiatra e paciente, o paciente possa, em algum momento, encontrar brechas nos seus dilemas, nos seus traumas, nos seus conflitos existenciais, e esse médico possa ter palavras corretas em que possa esse próprio doente encontrar os próprios caminhos de restauração. Isso é possível, desde que os médicos sejam menos materialistas e entorpeçam menos o cérebro com os psicotrópicos. Porque quanto mais psicotrópico, quanto mais diazepãs da vida, mais você, no fundo, está mascarando a possibilidade de chegar à causa real desses distúrbios, né, neurológicos, distúrbios mentais, e muitas vezes no campo psiquiátrico. Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relacionados ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos pesquisadores humanos
cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos, na esfera de aperfeiçoamento terrestre, diversas classes de psicose. E ele vai enumerar algumas classes de psicoses, né? Por exemplo, aquelas de natureza paranoica, aquelas de natureza mais ligada à perversidade, a própria mitomania, ou a chamada ciclotímica, né? Ciclotímicas são aqueles transtornos ciclotímicos, ou seja, um transtorno em que a pessoa varia bastante de humor, ela experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente. Existe uma outra classe chamada hiperemotiva, e essas classes englobando a mania das perseguições, pessoas com graves problemas emocionais e mentais, aqueles que vivem os delírios de grandeza, os desequilíbrios e também as fraquezas de ordem moral, as questões das histerias também, a própria mitomania. Aliás, mitomania, quem não conhece, mas no campo da psiquiatria, a mitomania na realidade é aquela compulsão pela mentira. Somente no campo da política, né? Existem aquelas pessoas que têm a compulsão pela mentira contada de forma consciente, que tem por objetivo exatamente essa autoproteção ou muitas vezes o falseamento da realidade, e essa mitomania, nessa compulsão de mentira, essa mentira passa a ser para esses mentirosos verdade. Então são pessoas que estão em transtornos mentais. É a pessoa que fica o tempo todo mentindo, com que essa mentira passa a ser verdade nessa compulsão pela mentira. Isso chama-se mitomania. E existem outros ataques de melancolia, de outras fobias, crise de angústia, enfim, no campo da mente. O Barcelo, o professor de psiquiatria, ele continuou dizendo o seguinte: olha, esta definição científica dos nossos amigos, que como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar, analisar nas minudências anatômicas. Por exemplo, ele vai dar um exemplo metafórico muito interessante aqui. Vocês sabem o que é arabesco, né? Aquelas linhas, né, de estilo árabe. Então, arabesco de ouro sobre a areia do Saara não tornaria o deserto menos árido. Assim, é a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. O que ele está dizendo aqui? Você pode usar todas as terminologias, como eu usei agora, né? Todos esses tipos de terminologias, esses transtornos, essas classes, né? São nomes, né? A mitomania, a ciclomatia, enfim, essa ciclotimia, tudo são nomes que se dá como arabescos dourados em areias do Saara. Isso não resolve a questão, são palavras para você mostrar que é transtorno tal, e daí? O objetivo é buscar exatamente, de uma forma mais profunda, as causas reais dessas tendências, para que se possa trabalhar nas causas profundas, com propostas profundas também, considerando a transcendência do indivíduo, considerando a sua reencarnação, considerando a sua espiritualidade, considerando a sua imortalidade. Então, engloba-se aquilo que o psiquiatra não está preocupado. Qual é o psiquiatra preocupado que esse ser já viveu outras vidas e que vai viver após a morte? O psiquiatra materialista não está preocupado com isso. Um psiquiatra espírita, um psiquiatra que estuda as questões ou de outras culturas no campo oriental, que aprendem muito a questão da reencarnação, evidentemente eles têm um material mais profundo para chegar mais ou menos próximo do cerne dessas questões, em que essas palavras brilhantes aí apenas são nomes para mostrar tipos de transtorno, mas não quer dizer nada. E precisamos divulgar no mundo conceitos moralizadores da personalidade congênita em processo de melhoria gradual. Ninguém vira santo do dia para a noite, ninguém vira uma pessoa boa do dia para a noite, ninguém consegue fazer um processo de transformação profunda, sob o ponto de vista moral, de um dia para a noite. Todo processo de transformação requer o próprio tempo, é gradual. Então, é claro que um remédio, um psicotrópico, um ansiolítico, normalmente como o diazepam, ansiolítico, benzodiazepínico, são sem efeitos, né? Efeitos para acalmar, efeito para amortizar as questões das funções cerebrais, diminuindo as suas próprias funções, para a questão do sono, enfim, mas está atacando somente o efeito paliativamente. Isso vai continuar. E isso pode criar, na maioria das vezes, a longo prazo, a dependência química, né? A chamada dependência dos chamados fármacos psiquiátricos. Isso é muito grave.
É grave porque a pessoa fica dependente de químicos, né, de elementos químicos, de drogas, né, nesse sentido. E o que o Barcelo está mostrando nessa lição, neste capítulo do livro Obreiro da Vida Eterna, é que mais tarde a medicina mais espiritualizada, os médicos mais espiritualizados, que levarão em consideração, sim, a questão da reencarnação, terão muito mais elementos, ferramentas para trabalhar os doentes. E ele, no caso, ele vem para a Terra, numa das suas expedições, para trabalhar, como eu disse, repito, o aspecto da inspiração dos médicos encarnados, né, que é no campo do sistema inspiracional, no qual ele vai dando algumas coordenadas através da telepatia, inspirando o médico a tratar tal ou qual doente de uma forma mais profunda, tentando chegar ao cerne real dos distúrbios de ordem mental e não somente ficar nos chamados psicotrópicos para apenas paliativamente acalmar, né, as agressividades psiquiátricas, ou os grandes tormentos psiquiátricos, ou as grandes e profundas ansiedades, etc. Espalhando o enunciado novo que atravessem as zonas de raciocínios falíveis do homem e lhes penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser pelas bases essenciais, como eu estou dizendo. Um médico que é espiritualista, ele vai tentar tratar terapeuticamente, através de uma conversa sadia, numa busca de um entrelaçamento afetivo com o seu paciente, para que ele possa exatamente rasgar esses véus obscuros que mantêm os seres em distonias, ou seja, em processos psicopatológicos graves, para que eles possam realmente penetrar além do véu desse muro e atravessar esse muro e chegar nas causas reais. E as causas reais de pessoas com anomalias mentais invariavelmente vêm de vidas passadas. Vêm das chamadas subpersonalidades. Isso quer dizer o seguinte: hoje eu me chamo Jorge, eu não sou Jorge, é uma personalidade que eu estou vivendo na atual encarnação com esse nome. Meus pais me deram o meu nome de Jorge, e vocês têm o nome de vocês, então seu nome são a nossa personalidade para vivermos aqui na sociedade materialmente falando. Mas eu não sou Jorge. Eu estou transitoriamente com um nome para ser identificado como indivíduo, como uma pessoa na sociedade. Quando você trabalha, as subpersonalidades são os outros Jorges ou Marias que eu já tive no passado. E essas subpersonalidades, as experiências de vidas passadas, interferem na vida presente. Elas interferem na atual encarnação, na atual existência, na atual personalidade. Então, a atual existência, ela tem uma influência que nós chamamos interexistencial, que vem de vidas anteriores. E essas influências interexistenciais estão ligadas exatamente às subpersonalidades. Os desequilibrados que eu fui no passado interferem muito na vida atual. Interferem muito, não, interferem em quase tudo. A atual personalidade eu reencarno com um propósito de, aos poucos, ir consertando a personalidade desequilibrada do passado, que tem, como eu disse, uma influência muito grande nas minhas tendências atuais. Isso você só vai conseguir fazer isso se você conseguir fazer um tratamento mais profundo da atual personalidade. Eu dou exemplo muito claro, a questão até da própria sexualidade. Tem pessoas que fazem um processo invertido de uma experiência, digamos, feminina para uma experiência masculina, em que a subpersonalidade da mulher que foi não se adapta à personalidade num corpo morfologicamente masculino. E há um conflito aí entre e é um conflito interexistencial, que vai além da atual existência, porque ela tem uma ligação, uma reverberação da mulher do passado e, de repente, na atual encarnação, reencarna num corpo morfologicamente masculino, em que ela não se identifica e muitas vezes rejeita isso. Ela não consegue se identificar e isso traz prejuízo de ordem mental. Uns partem para a violência, para o desequilíbrio, para o suicídio, etc. Porque não há exatamente, digamos assim, tanto para ela e para muitos, né, que acabam não encontrando esses verdadeiros terapeutas que vão mostrar para ela que, embora tenha vivido uma vida de forma diferente, numa polarização feminina, e agora está vivendo num corpo masculino para, como um convite da vida, polarizar-se de uma forma masculina, com um corpo que condiz com essa realidade,
para que ela aos poucos vá aceitando isso, né? Mas normalmente traz muitos conflitos, as pessoas não conseguem conviver bem com isso. Eu estou dando um exemplo no campo da sexualidade. Agora, isso serve para todas as experiências, no campo, por exemplo, do poder, no campo da miséria, no campo também da riqueza. São várias experiências que nós tivemos no passado que interferem na atual encarnação. E o convite que os espíritos dão para nós é que a atual personalidade ela possa trabalhar como terapeuta, vamos dizer assim, como enfermeira, das subpersonalidades desequilibradas do passado que, como eu disse, interferem na vida atual. Muitos chegam à loucura, muitos chegam aos distúrbios, né, psicopatológicos, distúrbios de transtornos, muitas vezes de uma existência inteira. Isso o Marcelo está ensinando para o André Luiz, considerando que a reencarnação, sobretudo, um psiquiatra que leva em consideração a reencarnação, ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar o poder da palavra através de boas orientações, explicando que isso pode estar acontecendo com tal ou qual cliente. E futuramente a psiquiatria irá muito por essa linha, sem dúvida nenhuma. É a questão da espiritualidade nas universidades materialistas de hoje. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Que leve 10 mil anos ou que leve 100 anos, isso vai acontecer invariavelmente. Mas, por enquanto, ainda o materialismo toma conta, né, das universidades famosas do mundo, e a formação dos profissionais que de lá saem, eles saem exatamente preparados para a vida materialista, né, e para abastecer também as chamadas grandes estruturas industriais no campo das chamadas drogas, né, das chamadas dos fármacos, né, as grandes indústrias que fabricam remédios no campo material, alopático sobretudo. Eles não gostam muito de trabalhar com a homeopatia, que trabalha com energias e outros tipos propostos terapêuticos, como a fitoterapia e outras tantas. Hoje, o poder do capitalismo leva exatamente à força da alopatia. E esses remédios psicotrópicos, como eu disse, eles causam dependência, sim. Eles causam dependência, na maioria das vezes. Esse é o grande problema, né? É a dependência a esses fármacos que são perigosos. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que vocês também, na condição de espírito, as noções da reencarnação vão renovar as paisagens da vida na crosta, tem que ser daqui a 10 mil anos, mas com certeza. Mas era uma visão, uma noção de reencarnação dentro da lógica da própria reencarnação, não como instrumento de punição da vida. A reencarnação ela não tem a finalidade punitiva. A reencarnação são as oportunidades que vão surgindo na vida de cada um de nós para que nós possamos reaprender novas lições, ligado aos erros das lições do passado, mas ligado aos mesmos cenários do passado, com cenários novos, para que nós possamos aprender naquilo que nós erramos no passado. Isso é um processo que nós chamamos de prova expiatória. E, além dessa prova expiatória para a reparação dos erros do passado, nós temos as provas normais para ir avançando com experiências desafiadoras. É assim que funciona a vida. Pela reencarnação fica mais fácil entender isso. Conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. A reencarnação é tudo. Para nós entendermos as questões de distonias mentais, das distonias psíquicas, das anomalias e graves problemas de ordem psicológica, a reencarnação tem condição de explicar. Existem casos. O próprio psicanalista, embora seja materialista, porque ele aprende dentro da fonte e bebe na fonte de Freud, que foi materialista, existem várias técnicas que eles utilizam em seus processos, nos seus settings terapêuticos, dentre os quais a própria hipnose. Eles utilizam, muitas vezes, aqueles que têm a experiência, hipnólogos que estudam e se preparam e são psicanalistas, eles utilizam o recurso da regressão, né? Até pelo menos a vida intrauterina, porque eles são materialistas. Para aqueles que não são materialistas, podem, em último caso, nos casos mais extremados, vai depender da sensibilidade desse terapeuta, dele também poder realmente utilizar pela hipnose os processos de regressão, no qual podem facilitar nessas imersões desses seres em seus traumas do passado e ali encontrar uma possibilidade de como que fazer uma extração de um tumor que incomoda na vida atual, como uma verdadeira cirurgia, em um processo de catarse, do qual eles vão entrar em processo de catarse, porque vão estar em encontro com aquele fulcro, né,
que está trazendo a anomalia mental atual, e isso pode ajudar muito na terapia da vida atual. Isso, em alguns casos, isso pode ser recomendável, não em todos, mas porque a regressão de memória realmente tem, evidentemente, as suas contraindicações. Mas que pode, isso pela reencarnação, com certeza, acabamos utilizando como um remédio eficiente e salutar também. Trabalhar o subconsciente das pessoas para poder reencontrar ali onde estão os traumas mais graves, onde estão exatamente as raízes mais profundas das anomalias mentais da vida atual. O Barcelo diz ainda para o André Luiz o seguinte: Plotino, que foi um filósofo, um pensador, afirmou há muitos séculos que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que a alma comete faltas, pelo menos aquela que comete faltas, é compelida a expiá-la, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Quem está falando isso? Plotino. Foi um filósofo que, evidentemente, sustentava a palingenesia, a reencarnação, e, além disso, também, aqueles que cometem erros vão desencarnar e vão expiar, padecendo em regiões tenebrosas e regressando pela reencarnação para novas provas. Eu estou falando para a gente centenas de anos, muito antes do Espiritismo, falando de reencarnação, que foi o Plotino. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, diz o Barcelo aqui, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida. Falta aos psiquiatras, com certeza, essa visão de espiritualidade. O psiquiatra, ele acaba sendo muitas vezes muito frio ao lidar com o seu paciente, e a preocupação dele normalmente, não é uma crítica, mas é uma observação que eu vou fazer, eles são mais comerciantes da profissão do que propriamente, digamos assim, uma visão mais sensível humanitária. E, como comerciantes, eles vão vender, evidentemente, eu não estou criticando, porque profissionalmente eles são dignos de viver também dos seus honorários. Mas, muitas vezes, a preocupação maior são os honorários do que o paciente. Quando o médico, um psiquiatra, um especialista, ele realmente consegue adentrar na condição transcendente do ser humano, tratá-lo integralmente e não superficialmente, evidentemente ele terá muito mais recursos. Por isso o Barcelo está vindo, e sempre ele vem para a Terra para inspirar um ou outro psiquiatra, para que esse psiquiatra possa realmente visualizar o seu cliente, o seu paciente, um ser muito além daquele corpo que ele está vendo e com o nome que ele está trazendo, porque ele é muito mais do que um nome, do que um corpo, ele tem outras vidas, teve outras vidas, que certamente está refletindo na vida atual. E manter um diálogo, o dom da palavra, para poder terapeuticamente ajudar as pessoas devagarinho a se rearrumar por dentro, para que ela possa curar-se também. Então, o débito contraído e do resgate necessário em experiências e essas recapitulações diversas, no fundo foi uma conversa maravilhosa que o Barcelo estava tendo com o André Luiz. Vejam que lições maravilhosas. Nós encontramos na obra de André Luiz realmente uma riqueza, uma mina de informações fantásticas sobre, não só no campo da psiquiatria, em todas as áreas da ciência, na verdade, mas quando se fala no campo da mente, no campo da nossa realidade psicológica, o André Luiz ele é campeão. As obras dele realmente trabalham muito o nosso trabalho psicológico, muito a nossa realidade psicológica, né? A nossa mente, a nossa realidade essencial e o nosso corpo. Aí ele diz aqui, o André Luiz, a conversação de Barcelo valia por um curso rápido de psiquiatria, sob um novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum, quer dizer, os serviços do qual ele poderia utilizar, não como foco principal, mas poderia realmente dar subsídio para ele, conhecendo isso que nós estamos conversando aqui, a questão da reencarnação também. Desejando traduzir a minha admiração, o meu contentamento, diz o André Luiz, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, Barcelo, eu reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre semeador de luz. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos à necessidade de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações,
pelo menos recordações imprecisas do nosso passado, a se traduzirem por simpatia e antipatia, nós vemos paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e às lembranças inatas, os espíritos algemados uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores, em verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes, irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. O que ele está dizendo? Que quando há essa reunião em família de seres vinculados a profundas adversidades morais, a inimizades concretas do passado que se reencontram na condição de familiares, esposa, esposa, filhos e parentes outros, se não houver todo um tratamento para que, diante do seu inimigo do passado, embora, vamos chamar assim, né, num rótulo de filho, ou filha, ou esposa, ou mãe, são rótulos, nós trazemos rótulos. Eu sou filho, filho, mãe, pai, esposo, são rótulos que nós trazemos, porque nós somos espíritos eternos, viajores da eternidade. E esses rótulos são importantes, são experiências que nós vivemos no grupo familiar da Terra. E nós trazemos do passado esses quistos de desequilíbrio, de inimizade muito forte, que na atual encarnação se manifesta muito claramente nas aversões que filhos têm para os seus pais e vice-versa, dos esposos também que não se toleram, e vai também e outros tipos de parentela. O que acontece é o seguinte: o processo reencarnatório, dentro de um plano maior, que é o plano reencarnatório, nós temos uma programação que vai do berço ao túmulo, em que nós somos convidados a desenvolver virtudes. O plano vai do berço ao túmulo, são várias experiências. Mas dessas várias experiências, chamados vários gêneros de experiência até a desencarnação, existe pelo menos nesse plano maior um propósito, que é o propósito do desenvolver os recursos das virtudes, da essencialização. Ou seja, se eu tenho um ódio, dentro dessa programação, o convite é: desenvolva o perdão, o auto-perdão, a reconciliação. Isso chama-se plano existencial. Tu tem a programação do berço ao túmulo e tu tem o plano dessa programação, que é exatamente o que nós chamamos de desenvolver a virtude. O perdão, o auto-perdão, a compreensão, a renúncia, o silêncio, o sacrifício, são processos dentro de um plano, para que você possa viver em família se burilando, embora a dificuldade está às vezes ao lado de inimigos do passado, que você vai transformando em amigo possível pela sua renúncia, pelo seu sacrifício, desenvolvendo exatamente esse, como nós chamamos, esse propósito de você, através do verdadeiro amor, fazer a conciliação. Congregados de novo na luta reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e situações escabrosas de outros períodos, de outras épocas, de outras vidas. Malgrado os contornos obscuros das lembranças, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais, o espírito encarnado ou reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, ele candidata-se inelutavelmente, muitas vezes, à própria loucura. E nessa categoria, meu amigo, diz o Barcelo para o André Luiz, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados mentais, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que ainda se conservam em posição oposta à verdade, presos às conceituações acadêmicas materialistas e às rígidas convenções dos chamados preceitos oficiais academicistas, repito, dentro de uma linha profundamente utilitarista ou materialista.
Agora, o que um médico materialista, psiquiatra, que vai lidar com as problemáticas das enfermagens mentais dos seres humanos tem para dar, exceto os fármacos que criam dependência? Essa é a verdade. Então, o sucesso de um psiquiatra materialista sobre alguém que esteja passando os tormentos de ordem mental são muito, muito pequenos. O que eles podem fazer no muito são oferecer alguns fármacos psicotrópicos para não engordar muito e tal, ou para manter, aspas, né, sob controle, né, os grandes dilemas psiquiátricos dos nossos filhos, dos nossos parentes. Não vou mais do que isso. Mas um psiquiatra espiritualista, um psiquiatra que transcende, aprofunda as causas dos distúrbios mentais, ele muito mais do que pode até utilizar os fármacos alopáticos, mas eles vão utilizar de uma forma muito mais módica, de uma forma muito mais suave. Eles vão ter muito mais capacitação de terapeuticamente trabalhar o mental pela palavra, pelo convencimento, pelo esclarecimento, pela informação. Eles vão dando informação, convidando para a formação, para a transformação dos doentes. Isso leva tempo, é trabalhoso, porque você vai ter que tirar 3 níveis de ignorância dos doentes, que é a ignorância do não saber, que é a ignorância do não sentir, que seria a formação a partir da informação, e a própria transformação. Isso dá trabalho. Então, por isso que o psiquiatra materialista, ele lá receita, tal, conversa rapidamente e tal, e despacha o seu cliente. A tendência de fazer cura no sentido assim, de aliviar o máximo possível de transtornos mentais na Terra, é muito próximo de zero, sabe? É muito próximo de zero. Muito próximo, não estou dizendo que é zero. Então, o psiquiatra apenas, ele mascara. No fundo, ele apenas paliativamente tenta controlar a doença. Você pode haver uma regressãozinha aqui, depois volta ali. O ideal seria futuramente esses especialistas no campo dos distúrbios mentais, os psiquiatras, os terapeutas, os psicólogos, trabalharem numa linha muito mais transcendente, numa linha mais considerando as reencarnações de cada paciente. Mesmo que o paciente não acredite em reencarnações, é claro que as terapias cognitivas materialistas em algum momento alivia, mas não se aprofunda, porque às vezes, normalmente os pacientes são muito mais materialistas e ateus, não querem saber nada de vidas anteriores. Mas aqueles que se abrem ou se dão possibilidade de se abrir, que já viveu outras vidas, esses são muito mais maleáveis, portanto, com muito mais facilidade poderá se tratar de forma mais profunda os seus distúrbios mentais e com possibilidade de curas reais. Isso pode acontecer numa encarnação. Isso pode acontecer. Isso não estamos falando nenhum tipo, não vai haver milagre. Esses, em particular, os materialistas, né, são os pacientes que interessam de mais perto os meus estudos pessoais, ou seja, aqueles que já se abrem para as questões espirituais. Ele diz que eu sou médico, sou espírito, trabalho com os psiquiatras encarnados, mas é claro que eu prefiro os encarnados que se abrem para as questões espirituais, não os materialistas, porque eu não vou ter muito acesso. E como eu trabalho na área da inspiração, quer dizer, eu dou inspiração, eu dou algumas dicas para esses médicos, evidentemente, aqueles que são mais acessíveis, é muito mais fácil eu trabalhar com as minhas ideias para que ele possa trabalhar os seus pacientes. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo. Os infortunados, absolutamente desentendidos, que de loucos embrionários prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Únicas formas, ou seja, está faltando essa água, dessa compreensão mais profunda para que possa iluminar essa mente obscurecida através da revelação da importância de que ela tem poderes dentro dela. Se ela teve o poder de entrar para o mal, ela tem o poder para sair do mal, porque a mesma força que ele entra é a mesma força que ele sai do mal que ele entrou. Para que ele possa realmente, através das estradas do desenvolvimento da paciência, da tolerância, em favor da sua recuperação, da sua própria redenção, um médico psiquiatra que consegue trabalhar terapeuticamente, vamos chamar assim, o subconsciente dos seus pacientes, eles terão muito mais êxito. Aí o André Luiz perguntou o seguinte: Marcelo, você está falando coisas maravilhosas, está me ensinando muito, mas será que são muitos semelhantes casos angustiosos? O Marcelo sorriu e esclareceu o seguinte: meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido,
confunde-se também com o infinito. É muito, mas muito interessante, porque as pessoas com distúrbios de ordem mental, normalmente o mundo inteiro está cheio de seres humanos encarnados e desencarnados com processos psicopatológicos graves. A única forma de se tratar problemas de ordem mental é fazer com que os que estão vivendo esse problema possam encontrar em si os caminhos mais seguros de retorno, que eu falo de retorno à essência que são, para que essa essência luminosa possa iluminar a obscuridade desse ego cristalizado que leva às distonias de ordem cognitiva, de uso da própria razão. Então, o trabalho mais importante para as pessoas com transtornos mentais, com certeza, é o processo do esclarecimento, da consolação, do acolhimento, da compreensão e, sobretudo, da compaixão. Um psiquiatra que usa a misericórdia, a compaixão, ele tem muito mais êxito, porque a compaixão, ele vai se colocar nas condições de sofrimentos humanos, como humano que é, nas mesmas condições do seu paciente. Compaixão é quando nós nos colocamos no lugar do outro. A compaixão é quando você consegue emitir e irradiar para o outro um sentimento exatamente, poderíamos chamar de piedade, mas não é aquela piedade piegas, mas é você se colocar exatamente nas condições tormentosas daquele que você está tentando curar. E isso vai te ajudar muito, porque você, nessa empatia, terá muito mais condições de abrir brecha através de uma irradiação positiva, de magnetismo que você possui, para adentrar no subconsciente desses seres atormentados. E quando você consegue adentrar no subconsciente, nas estratificações subconscienciais dos seres atormentados mentalmente, o percentual de êxito é muito alto. É muito alto. Porque vai haver nessa relação, inclusive, um processo de quase de uma interdependência de confiança e um partilhamento de competência em relação a um poder ajudar o outro. Isso é muito importante. Agora, 99% dos psiquiatras que eu particularmente conheço são materialistas. Eles trabalham com os remédios fortes, né? Dos diazepães da vida e outros tantos, dentro de uma área mais benzodiazepínicas ou de outras áreas ansiolíticas, mas não trabalha muito a questão espiritual ainda. Esse é o objetivo da academia? Não, a academia não prepara médico para isso. A academia atual. Pelo menos a academia ocidental, porque a academia oriental, a academia de ciência, ou vocês acham que a ciência do Oriente é inferior à ciência do Ocidente? Ou vocês acham que os hospitais avançadíssimos, na própria China, que tem aqueles que utilizam, por exemplo, a acupuntura, são médicos que estudam infinitamente, às vezes muito mais do que os médicos ocidentais, que utilizam as técnicas a acupuntura, é uma técnica milenar, que os ocidentais estão longe de conhecer, de dominar. Essa ciência tem menos valor que a ciência ocidental, quer dizer, é perder tempo não querer fazer esse tipo de comparação, porque eles lá efetivamente conseguem curar. Eles conseguem fazer cirurgias de peito aberto, de coração e de pulmão, apenas com espetadelas de agulhas no dedão do pé. Isso deixa qualquer médico ocidental absoluto, como se estivesse em outro mundo, em outro planeta. E eles conseguem isso. Então é uma ciência, mas é uma ciência que trabalha com as energias. É uma ciência que trabalha com os meridianos, trabalha com os chamados centros vitais, com o centro de força. O André Luiz fala muito sobre os centros de força, nossos chamados chakras. E, evidentemente, um médico psiquiatra que conhece, né, todas essas fontes de energias que regulam o processo da vida física e que as somatizações no cérebro, no sistema nervoso central e em todos os nossos processos metabólicos, sistema também endocrínico, vêm dessas energias que são captadas por esses chakras. Evidentemente, esse médico no futuro será um médico que vai aprofundar muito mais as suas propostas terapêuticas e, consequentemente, com uma possibilidade de êxito infinitamente maior do que atualmente. Esse foi exatamente o capítulo 2, do qual a conversa estava muito versando em torno da psiquiatria, dos transtornos mentais, que era uma das equipes. Repito que, nesse caso desse capítulo 2, que nós analisamos aqui, uma expedição vai trabalhar com órfãos, em orfanato. Outra expedição vai trabalhar em sanatório, ou manicômios, ou casa de repouso, que chamavam antigamente. E o André Luiz vai vir para a Terra para trabalhar exatamente um acompanhamento de 5 possíveis desencarnações. Ele vai aprender como ocorrem os processos desencarnatórios. Muito interessante, então vamos entrar em cada desse processo, muito, muito interessante mesmo,
cada tipo de desencarnação, como é que ocorre, etc, etc. E extraordinário essa obra em relação a esse processo, que muita gente não conhece bem, como é que se dá o processo desencarnatório. E agora no capítulo 3, ele vai falar sublime ou sublime visitante. Reunidos em pequeno salão, iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Cornélio é um que coordena uma instituição que, antes das pessoas virem para a Terra fazer os seus trabalhos, essas excursões, essas caravanas, eles passam por lá, e ele é um dos grandes oradores dessa instituição. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então ele está fazendo aqui uma narrativa mostrando uma câmara, né, uma redoma, estruturada de substância parecida com o vidro da Terra, transparente também, e que no interior, no gabinete dessa redoma cristalina, poderiam abrigar-se pelo menos 2 pessoas ou 3 pessoas à vontade. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Os mensageiros de Deus sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Ele interrompeu nessa sua fala, né, ficou um pouco em silêncio, depois continuou. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas das sensibilidades e sintonizamos com o passado inferior. Foi o que eu disse aqui, nós vivemos a atual vida em sintonia com o passado. Eu estou conversando com você. Muitas vezes as minhas tendências profundamente negativas, que fogem dos meus objetivos espirituais, estão fincados a essas reminiscências do meu passado. São as subpersonalidades que querem massacrar doentes que são com a atual personalidade, que como enfermeira é convidada pela vida, pela reencarnação, para curar essas subpersonalidades doentes. Mas só tem que muitas vezes a personalidade doente acaba adoecendo a atual personalidade. Aí fica difícil, fica doente do passado e doente no presente, porque houve a sintonia nessa reminiscência. Não é uma coisa simples você realmente vencer as más tendências. As más tendências são vencidas por muito esforço, por muita vigilância, por muito trabalho, né, de auto-amor, de autoaceitação, de auto-respeito, de autovalorização, todo um trabalho interno de auto-iluminação, como falava Siddhartha Gautama, né, você buscar uma forma de auto-iluminação ou de individuação, como é um termo bastante ligado ao Carlos Jung. Agora, a lembrança tange as cordas da sensibilidade, sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade a respeito. O ambiente, aqui no templo da prece, ou da bênção, né? O ambiente oferece bases à emissão de energias mais puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico, bastante rigoroso,
não para nós, que lhe sentimos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou Cornélio sem afetação nenhuma. Projetemos as nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Como é o terceiro capítulo, meus irmãos, e agora é um assunto um pouco diferente, eu falei um pouco das questões das psicoanomalias mentais. Nesse capítulo 3, nós vamos ver assunto extraordinário, vai ser um pouco diferente, porque ele vai falar da capacidade que temos, no caso, eles vão projetar sobre essa redoma, em que pelo menos 3 pessoas cabem confortavelmente, com esse aspecto de um material semelhante ao vidro da Terra, transparente, etc., e dentro dessa redoma serão construídas paisagens naturais, campo, etc., pela força mental daqueles que estão assistindo lá no Templo da Bênção, mas ali não deve haver qualquer tipo de tergiversação, qualquer tipo de, vamos chamar assim, de digressão, qualquer tipo de desequilíbrio no pensamento, para não atrapalhar na formação daquele ambiente no qual receberá espíritos realmente superiores. E, evidentemente, como é um assunto agora mais específico, eu vou deixar para a próxima reunião de terça-feira, às 18 horas, para que eu possa detalhar para vocês como é que eles fazem. Eles vão meditar e dentro daquela redoma vão ser construídas imagens com vida própria, inclusive vai ter vida própria, absolutamente natural, mas pela força mental de quem está assistindo, dentre os quais o André Luiz é um que vai colaborar para que, de uma forma ideoplástica, ou seja, a formação das ideias daqueles que estão assistindo, dentro da redoma possa ser formado um campo propício para receber um espírito superior. Fica então para a semana que vem eu entrar no detalhe técnico dessa situação aí, em Obreiro da Vida Eterna, capítulo 3, tá? Está aqui mais um dia, compromisso firmado com a minha irmã Débora, aqui para os amigos de nosso lar, e que terça-feira que vem possamos dar sequência ao nosso estudo. Eu mando para vocês que puderam estar conosco, dando um grande prestígio de estar nos acompanhando pacientemente, a minha gratidão, e que nós possamos realmente ter paciência e aprender com André Luiz, porque com André Luiz, com certeza, nós temos todo um ferramental de melhorar bastante a nossa atual existência e dar um salto de qualidade em termos morais e intelectuais na atual encarnação. Ganhamos muito com ele, com André Luiz, pela informação. Aí nós vamos nos formar pela informação e nos transformar por essa formação. Um grande abraço para todos vocês, muita paz e muitíssimo obrigado pela atenção mais uma vez.